Estamos ao vivo! Vamos aguardar um tempinho aqui para as pessoas entrarem. Hoje vamos falar sobre autoridade profissional, né, e os seus resultados. Recebo essa pergunta na caixinha com muita frequência e hoje eu quero compartilhar isso com vocês sobre autoridade profissional. Então eu vou aguardar só o pessoal entrar, o Instagram enviar, né, para outras pessoas que eu estou ao vivo aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Vamos falar, vou até colocar aqui, vamos falar sobre autoridade profissional. Autoridade profissional e seus resultados. Deixa eu só fixar aqui. Pronto. Vamos falar sobre autoridade profissional e seus resultados. É um tema que a gente bate esse papo bastante no Instagram. Caixinha de perguntas sempre tem sobre autoridade. Eu acho interessante a gente dividir um pouquinho. Quando você tem autoridade, você consegue transformar curiosos em pacientes, em clientes. Então eu acho muito importante, se você trabalha aí com autônomo, né, precisa captar clientes, ter autoridade profissional é muito importante. E a autoridade profissional, ela tem alguns pilares. Ó, os pacientes entrando, sejam bem-vindos também, meus pacientes. Boa noite a todos, muito boa noite a todos que estão entrando aí. Vou aguardar 5 minutinhos, 10 minutinhos pra gente começar o nosso assunto aqui. Essa live a gente iria fazer com a doutora Camila, que é uma fisioterapeuta, minha aluna de mentoria, mas infelizmente ela não conseguiu fazer e não tem problema, a gente vai conseguir fazer aqui. E vamos jogar duro nesse tema que é muito importante, que é sobre autoridade profissional. Então vamos aguardar. Boa noite a todos, ó. Boa noite a todos, muito boa noite. Estão prontos para conversar sobre autoridade profissional? Vamos falar sobre autoridade e os seus resultados. Como é que a autoridade profissional pode gerar pacientes para vocês. Boa noite, Amanda. Boa noite, Desimota, minha advogada também está presente. Boa noite, Mila. Vamos nessa. A autoridade profissional, ela é muito importante para a gente se destacar no mercado de trabalho. Quando o profissional ele conquista a autoridade, ele consegue fazer a captação, que é um dos temas que mais os fisioterapeutas têm dúvida sobre captação de clientes, captação de pacientes. Quando você tem autoridade profissional, você não precisa mais ficar, como é que eu faço para aprender como captar? Essa autoridade vai ser a consequência dessa autoridade profissional vai ser esses pacientes começarem a te procurar. Então, por isso que eu tanto bato nessa tecla. A autoridade profissional, ela tem alguns pilares, né? E esses pilares vão gerar esses clientes. Normalmente, quando eu converso com algum fisioterapeuta e pergunto qual a sua maior dificuldade, qual o seu maior problema, o que é que te faz ficar frustrado com a fisioterapia ou ficar triste com a fisioterapia, o que é que faz você querer desistir da fisioterapia, é unânime a resposta em captação de pacientes. Sinto dificuldade na captação. Eu até fiz uma palestra, tem mais ou menos um mês, eu acho, e eu comentei que a parte da captação de pacientes é o mais fácil. Por quê? Porque a captação de pacientes é o resultado de alguns pilares que você passa. Então, quando você consegue passar por esses pilares, você consegue conquistar a autoridade profissional.
Desculpa, você consegue conquistar pacientes. Você não vai precisar mais procurar o paciente que vai começar a te procurar, tá? Então, por isso que eu bato muito na tecla da autoridade profissional. Então, à medida que você vai tendo resultado, você vai começando a conquistar essa autoridade e essa autoridade vai gerar paciente para você, certo? As fisioterapeutas que estão aí agora nesse momento, eu quero que vocês mandem dúvidas, porque aqui é uma live pra gente bater um papo mesmo, não tem nada de segredo, é uma live pra gente bater um papo, tirar dúvidas sobre esse tema, né, que é um tema que muitos não levam em consideração porque acham que não precisa, mas na verdade o maior problema de vocês está na autoridade. Quando você tem autoridade, você bota o valor que você quer, os pacientes vão pagar. Que você quer que eu digo no fato que você faz o cálculo lá de precificação e é aquele valor que você precisa para poder pagar suas contas, para você conquistar sua liberdade financeira, tá? Então, as fisioterapeutas que estão aí podem mandar dúvidas. O que é que vocês têm dúvidas sobre a autoridade profissional e seus resultados? Que a gente tá aqui pra gente bater essa bola mesmo, pra gente conversar sobre isso, tá? Algumas coisas fazem você ter autoridade. Olá, a doutora Fernanda também tá aí, minha aluna de mentoria. Bem-vinda, Nanda. O que é que faz você ter autoridade? Vocês estão me ouvindo bem? Coloca pra mim aí se estão me ouvindo bem. Coloca pra mim, por favor, vocês estão me ouvindo? Tá tudo legal o áudio aí? Maravilha. Já que eu parei aqui agora pra perguntar se vocês estão me ouvindo bem, encaminhe essa live para todos os fisioterapeutas que vocês conhecem. Encaminhe essa live, vai ser muito importante. Encaminhe essa live aí pra essa galera. Então vamos lá. A autoridade profissional tem alguns pilares, né? Então a forma que você se comunica é uma forma de você ter autoridade, conquistar autoridade. A forma, os seus resultados, né? Se você é um fisioterapeuta que entrega resultados, se você é um profissional que entrega resultado, sim, é um dos pilares para você ter autoridade profissional. Se você divulga seu trabalho de forma profissional, porque o que é que acontece? Hoje, depois, né, dessa número de pessoas usando, né, o Instagram, usando as redes sociais, para poder começar... Oi, amores da Físio. Oi, amores da Físio. Não comecei a live assim, eu vou ter começado, né? Quando a gente começa a divulgar o nosso trabalho aqui nas redes sociais, termina que muitas pessoas, até por não saber, né, começa a divulgar o trabalho de qualquer jeito, mas não que seja de qualquer jeito porque quer divulgar de qualquer jeito, é porque não sabe o jeito certo, né? E existe uma linha de estratégia e existe sim uma forma correta de fazer esse marketing aqui, utilizando o Instagram, utilizando as redes sociais no geral, não tem só o Instagram, a gente tem algumas redes sociais que a gente pode estar divulgando o nosso trabalho, e isso é importante para que você consiga, você saber a forma ideal, a forma profissional de divulgar o seu trabalho, vai também ser uma forma de você ser visto como autoridade. Então, é comunicação. No final das contas, é a forma que a gente comunica, né? Vocês já devem ter percebido que eu sou uma fisioterapeuta, que eu me arrumo e eu trabalho a minha imagem para poder atender os meus pacientes, né? Isso é uma forma de comunicação e isso é uma forma de gerar autoridade. Trazer o meu trabalho aqui nas redes sociais, mostrar os meus resultados, isso vai gerar uma autoridade. Quando a gente tem resultado, posicionamento no mercado e a gente fala sobre brand, sobre posicionamento de sua marca, né, dentro desse âmbito, a gente começa a se distanciar de outras pessoas, de outros profissionais e começa a ter essa autoridade. Então, se você é um recém-formado, você precisa entender que inicialmente, essa autoridade, ela vai ser construída. A gente não tem lá uma loja e a gente compra autoridade. Não é assim que funciona. É construída. A gente vai construir essa autoridade. Eu não comecei da forma que eu tô hoje e eu não tô no início e não tô no fim. Eu tô no meio para onde eu quero chegar. Eu já comentei isso aqui algumas vezes, eu tenho bem definido exatamente onde eu quero chegar. E esse caminho que eu quero chegar, eu preciso passar por algumas fases.
Hoje, eu sou vista como uma profissional que tem autoridade profissional, mas eu tenho, eu tô totalmente distante ainda de onde eu quero chegar. Então, eu não posso, eu tenho autoridade e vou ficar aqui, não. Eu continuo trabalhando porque eu quero conquistar alguns degraus aí em cima. Então, você que é recém-formado, você precisa ter calma em relação a isso, tá? Pra você não ficar assim, olhando, né? Eu sempre falo sobre olhar a grama do vizinho. Olhar pra grama do vizinho e ver assim, isso aí eu não vou conseguir porque eu sou recém-formada, né? Você vai estar passando por uma fase. Vamos lá, a Amandinha já mandou uma dúvida aqui. Eu sou profissional que tenho medo de falar e muita vergonha de gravar vídeos. Amanda, existe algo chamado crenças limitantes. Por algum motivo, você tem esse medo, essa vergonha de falar. Na segunda-feira, a gente tem um webinar, né? Que é o Physiomaster Webinar. É uma aula que a gente vai fazer nessa segunda-feira, às 20 horas. Eu te oriento que você se inscreva. É uma aula online gratuita. Nessa aula, a gente vai pincelar sobre crenças limitantes. E vocês vão entender que muitos de vocês não têm resultado, muitos de vocês travam nessa questão de não falar, de não divulgar o trabalho, de achar que o outro consegue e o outro não consegue, é exatamente pelo fato de essas crenças nos limitarem. Tá? Então, quando você entende sobre crenças limitantes, isso faz com que você comece a entender. Eu tenho medo de falar porque isso foi instalado em mim em algum momento da minha vida. Então, por isso que eu montei essa aula na segunda-feira pra gente pincelar. E, Amanda, isso vai sim te limitar a você ter autoridade profissional, mesmo se você entregar resultados incríveis, porque eu conheço inúmeros fisioterapeutas que são excelentes, que entregam resultados para os seus pacientes, mas tem crenças que limitam, acham que a fisioterapia não dá dinheiro, ou tem medo de falar, né? Acho que deixa eu ver o que Fernanda falou. Mas se não meter as caras, o medo não passa. Só aceitem o que fala se for uma pessoa que esteja onde você quer chegar. Exatamente, a gente tem que entender isso, que entendam, as pessoas elas vão criticar você de qualquer forma. Elas vão criticar se você faz, se você não faz. E de verdade, eu prefiro muito que me critiquem pelo que eu faço, né? Acho que Luciana é um exemplo bom, porque a Luciana também tinha medo de falar no Instagram, nas redes sociais, de gravar vídeo. E Luciana é uma das minhas alunas que eu pedi para ela gravar um vídeo pra gente divulgar a mentoria e ela na hora gravou um vídeo lindo, maravilhoso. Então, quando a gente entende que a única coisa que pode nos limitar é nós mesmos, então a gente tem que começar a quebrar essas barreiras. Você só precisa entender, Amanda, que sim, existe técnicas para isso. E quando você tem um mentor, quando você tem alguém te direcionando, te motivando, te botando para cima, isso vai passar. Você gravar vídeo é algo muito simples. O mais difícil é a gente entender essa crença, de onde veio essa crença e começar a trabalhar essa crença. E é isso que a gente vai estar pincelando na segunda-feira. Acredito que você já está inscrita nessa nossa aula de segunda-feira. Quem tá aqui que é fisioterapeuta que ainda não está inscrito na aula de segunda-feira? Me fala aí. Eu vou aguardar você me falar que você ainda não está inscrito, porque eu quero saber quem é que não está inscrito na nossa aula gratuita segunda-feira. Me contem aí, quem não tá inscrito? Não tô inscrito por quê? Quero saber. Amanda tá. Amanda tá, vai estar comigo, a gente vai falar um pouquinho, Amanda, você vai entender algumas coisas que vai estar te ajudando. Existem algumas formas de você captar pacientes. Eu não sabia, Bárbara Cristina. Assim que acabar essa live, eu vou colocar o link da aula na segunda-feira. Segunda às 20 horas, tá? Eu vou colocar esse link e você vai se inscrever. É gratuito e online. Então, por favor, não tem como ser fisioterapeuta e não estar inscrito nessa aula que é gratuita e online. Por favor, tá?
Vamos falar muito sobre muitos assuntos e lá é onde a gente vai tirar algumas dúvidas também. Já anotem suas dúvidas para levar. Existem 3 formas de você captar paciente. Quem tem dificuldade de captar paciente, manda aí uma mãozinha escrito eu. Existem 3 formas de a gente captar paciente, de a gente ter o paciente ali nos procurando. O primeiro é resultado, tá? Não adianta a gente contratar a melhor empresa de marketing, não adianta a gente ter um consultório lindo, tudo perfeito, não adianta se você não entrega resultados. Entregar resultados é algo que eu vejo que muitos fisioterapeutas fazem. Eu vejo muitos fisioterapeutas de verdade entregar resultado. Por quê? Normalmente, quando a gente sai da faculdade, a gente sai da faculdade com o quê? Muitos assuntos acumulados e a primeira coisa que a gente faz, a gente sai correndo para fazer uma pós-graduação, um curso ali técnico, né? Mas não somos ensinados a trabalhar marketing, a trabalhar gestão, não somos ensinados a isso. Então, aí é que tá um X da questão. O que acontece? O fisioterapeuta sai, faz esses cursos, fica excelente na parte técnica, mas aí para na captação. Então, existem 3 pilares para você captar paciente. O resultado, que eu acho que muitos de vocês entregam resultado, pelo menos assim, por muitos fisioterapeutas que eu converso, entrega resultado. Autoridade profissional, é uma das coisas que gera muito captação de paciente, e o fato da gente ter bons relacionamentos. Entenda uma coisa, a vida é feita de relacionamento. Quem estava na minha palestra lá em Santo Antônio de Jesus, se tem alguém aqui que estava lá, viu eu comentar aqui, onde eu vou, eu falo que eu sou fisioterapeuta. Mas de que forma? Entregando soluções. A gente, quando fala que é fisioterapeuta, a gente tem que falar as soluções que a gente entrega e não fisioterapeuta. Ah, eu sou fisioterapeuta. Não. A gente tem que falar das soluções que a gente entrega. Por quê? Eu já falei algumas vezes isso. Eu tenho alguns posts no meu Instagram falando sobre isso. O paciente, ele não quer saber qual é a técnica. Alguém que tá aqui, que é fisioterapeuta, chegou algum paciente pra vocês e pediram assim, me dá o currículo aí de quais foram os cursos que você já fez, porque eu só vou me consultar se você me mostrar os currículos e as graduações as pós-graduações que você tem. Algum fisioterapeuta aqui já recebeu esse tipo de conversa com o paciente? O paciente já te pediu alguma vez certificado? Manda pra mim aí. Fisioterapeutas, mandem dúvidas também, tá? Quem me conhece sabe que eu gosto de bater papo. Não gosto de ficar aqui falando sozinha, não. Mandem as dúvidas de vocês. O paciente, ele não quer saber qual a técnica você faz, tá? E outra, quando você fala sobre técnica, o paciente, ele compara preço pela técnica. Ele compara o preço da técnica. E quando você vende o resultado que você entrega, ele não vai comparar. Ele vai comparar a profissional. Entendeu? Então, e vocês entendem que alguns pontos chaves que a gente não foi ensinado e tá tudo bem você não saber. Isso eu tenho 11 anos no mercado aí, trabalhando bastante, e eu fui descobrindo. Por isso que eu criei a questão do método FM. Exatamente porque eu peguei tudo isso que eu vejo que é uma dúvida geral e montei esse método, tá? Então a gente tem que ter, pra gente captar pacientes, a gente tem que ter autoridade profissional. E a gente consegue isso com o tempo. A gente tem que ter autoridade, a forma que a gente se veste, a forma que a gente fala, a forma que a gente se posiciona nas redes sociais, fora delas também, então online e offline. A gente tem que entregar resultado e a gente tem que ter bons relacionamentos. Isso são 3 pilares muito importantes pra gente captar. Então, quando alguém me fala que tá com dificuldade de captar pacientes, que a agenda não tá indo bem, que a agenda não tá fluindo, esses 3 pilares, dentro desses 3 pilares, existe algo que tá em falta. Tem alguém aí que consegue me falar desses 3, o que é que vocês acham que tá em falta? Relacionamento, resultado e autoridade. O que é que vocês têm em falta?
Conta pra mim aí. Manda aí pra mim. Manda pra mim desses 3. Pra captar paciente que tá com agenda ruim aí, a gente precisa desses 3. Autoridade profissional, resultado e bons relacionamentos. Quando alguém fala que tá com dificuldade na agenda, é porque alguém desses 3 tá faltando. Você que tá aí, que é fisioterapeuta, conta pra mim qual desses 3 tá faltando pra você. Cadê os fisioterapeutas? Me contem aí. Tá faltando autoridade. Tá faltando resultados, entrega de resultados ou bons relacionamentos? Me contem aí. Cadê a Amanda? Amanda, quando eu pego o nome já era, viu? Fico na cabeça aqui, ó. Camilinha, autoridade. Ó, Igor, relacionamento. Bons relacionamentos. Autoridade, relacionamento. Olha, eu acho massa, sabe? Porque é o que eu falei pra vocês, os fisioterapeutas, normalmente, eles entregam muito resultado, mas sempre falta alguma coisa que não tá relacionada diretamente com a fisioterapia. Normalmente é assim. Então, a gente, dentro desses 3, a gente tem que sempre ver o que é que tá faltando. Olá, João! Que honra ter você aqui, João! João é um amigo, né, que eu conquistei aí em Santo Antônio de Jesus, numa palestra. A gente fez uma palestra juntos. E juntos aí a gente está levantando essa bandeira da fisioterapia, do marketing, da autoridade profissional. João, prazer ter você aqui. Sigam o João, Dr. João Mendes. Então é isso, a gente precisa ter para captação esses 3. Então, se você está tendo dificuldade, algum desses 3 tá interferindo, tá? Normalmente, como eu falei para vocês, conversando com alguns fisioterapeutas, eu percebo que os resultados eles entregam bastante. Então, a gente precisa trabalhar essas 2 coisas. Relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de João que acabou de entrar. A gente foi fazer a palestra lá em Santo Antônio de Jesus e tanto eu quanto o João, a gente não mediu esforços para a gente estar ali em contato, né? E isso tem que acontecer em qualquer lugar que você vá. Seja em um ambiente que tenha só fisioterapeutas, seja em ambientes, né, que fora com pacientes. E você pode começar a ter relacionamentos aqui também no Instagram, porque a divulgação do seu trabalho vai fazer com que você comece a ser visto. E quem não é visto, não é lembrado. Na verdade, você precisa ser visto para ser lembrado. Eu falei isso, inclusive, lá na palestra. Quando a gente aparece mais vezes e a pessoa tá sentindo alguma dor, alguma coisa, se você aparece mais vezes, ela vai lembrar mais de você que aparece do que de quem não aparece. Então, por isso que a gente fala tanto sobre a divulgação do trabalho, né? A gente comenta muito sobre essa divulgação do trabalho, porque quanto mais a gente aparece, a gente aumenta o nosso ciclo de relacionamento, né? Esses dias, você colocou seu antes e depois do início da sua carreira e hoje me identifiquei demais com aquela postagem. É identificação, porque a gente vê, né, onde a gente estava e onde a gente está, a gente não começa. Vocês que estão começando a me seguir agora, vocês estão me vendo agora, né? Mas eu não comecei assim, eu não comecei fazendo live tranquilamente. Eu não comecei abrindo o celular e fazendo um vídeo rapidamente. Não foi assim. A gente sente um pouco de insegurança. Eu tô aqui fazendo uma live com vocês, da mesma forma que vocês estão aqui interagindo positivamente, alguém aqui pode interagir negativamente. E eu não tenho um problema com quem interage negativamente, porque eu não tô aqui para quem vai interagir comigo negativamente, entende? Eu tô aqui para entregar o que eu tenho de melhor para quem quer ouvir. E é isso que quando você pega o seu celular e vai fazer um vídeo, vai gravar um vídeo, vai falar sobre o seu trabalho, é o que você tem que pensar. Você tem que pensar, ó, eu tenho esse conhecimento aqui e eu preciso passar para quem precisa. Quantas vezes, meu Deus, eu já ouvi pessoas falar assim, meu Deus, Mila, seu vídeo de tal
coisa melhorou minha dor, eu tava morrendo de dor em casa, tava tarde, eu lembrei que você gravava vídeo, fui no seu Instagram, fiz o exercício, melhorei, consegui dormir. É por essas pessoas que eu gravo vídeo. É por essas pessoas que a gente quebra a barreira do medo do outro julgar. A gente quebra a barreira do não só do julgar, né? Do medo de falar errado. Enfim, várias coisas a gente termina quebrando. É por essas pessoas. E é esse pensamento que a gente tem que começar a ter. O que é que eu tenho para entregar? O que é que eu tenho para dar para essas pessoas? O que é que eu posso falar sobre? Né? Para elas aprenderem. E assim a gente começa a captar. Então, os relacionamentos, quantas pessoas aqui na live eu nunca vi na minha vida, mas eu tenho um relacionamento. Várias pessoas. Várias. Porque eu sempre comunico, eu sempre falo. Tem pessoas que me encontram na rua que falam comigo, nossa, você é físio, né? Tá, eu fico só, tipo, meu Deus, quem é? Eu fico, será que eu tô esquecendo? Mas não, a pessoa me conhece, mas eu não conheço ela. Mas às vezes a nossa comunicação aqui é tão... uma troca tão grande que a gente consegue conversar sem mesmo nunca ter se visto. Então, os relacionamentos, eles começam assim. E o Instagram, ele faz muito bem isso, se você souber fazer, né? Ele começa a aumentar os seus ciclos de relacionamento com comunicação. Entendam uma coisa, no início ninguém vai falar com vocês não, tá? Você vai falar sozinho mesmo. As pessoas não vão interagir com você, até porque você não interage sempre. Como é que você vai criar uma relação? Uma pessoa fala, oi... estou aqui, bom dia. E aí você acha que todo mundo vai responder bom dia? Claro que não. Inicialmente, a gente não começa com bons relacionamentos. A gente não começa com respostas do que a gente leva. Isso vai fazendo com o tempo. Não se preocupa com curtida. Não importa. Número de seguidores, não importa. O que importa é o engajamento, é com quem você se conecta. E que no início, essa conexão ela não é tão fechada, ela vai começando, você vai se identificando. Amanda, aí, por exemplo, olha só, vamos dar o exemplo de Amanda aqui. Amanda, como eu te falei, vou falar seu nome várias vezes aqui na live. O que acontece? Eu posto várias coisas, mas olha só o que a Amanda se identificou. Se identificou quando eu coloquei a foto lá do meu início e do como eu tô agora. E eu não tava falando de comunicação, não tava falando de autoridade, eu tava falando sobre vestimenta. A forma que eu me vestia no início e a forma que eu me visto hoje. A Amanda, quando viu, se identificou. Pronto. Esse fato de a Amanda se identificar, ela começa a gerar sintonia comigo. Tudo que eu falo já vai entrar diferente no ouvido de Amanda. E assim é quando a gente divulga nosso trabalho com os nossos pacientes. Às vezes você vai trazer, por exemplo, um vídeo sobre dor na lombar. Tem gente que não tem dor na lombar, então a pessoa vai assistir e vai dizer, legal, mas não vai ter conexão. Só que no dia seguinte você vai postar sobre dor no pescoço. Torcicolo. E foi bem no dia que a pessoa acordou com torcicolo. Gerou uma conexão. E essas conexões geram relacionamentos, porque ela vai começar a falar com você. No início, isso me frustrava muito. Hoje não, me dedico a quem conecta comigo. Exatamente. E no início não vai ter gente conectando com você. Você só tem que continuar. Como tudo na vida. A gente só tem que continuar. A gente não nasce sabendo nada. A gente não nasce... Na faculdade a gente não nasce sabendo ali tudo. Nossas referências são os nossos professores. Quando a gente sai, a gente vê que existe um mundo além da faculdade. Né? Porque se você está na faculdade ainda, entenda. Existe um mundo aqui muito distante do que a gente vê na faculdade. Muito distante. Né? Então a gente tem que começar a abrir um pouco mais a cabeça e entender o que é que a gente quer para nossa vida, o que é que eu quero. O que eu quero? Eu quero ter uma clínica. Pronto, ok. Vai abrir a clínica amanhã? Claro que não. Porque senão você vai fechar com 5 dias, né? Vai fazer o processo. O processo é bom? Não. O processo não é bom. O processo dói? O processo dói muito. O processo tem pensamentos de desistir? Várias vezes. Mas o que vai fazer você conquistar exatamente o que você quer
é se você decidir não desistir. Que foi o que eu fiz, o que o João fez, tá? E todos esses profissionais que você vê aí com resultado hoje é resultados de pessoas que não desistiram, porque todos passaram por situações difíceis. Todos tiveram dificuldades. Eu tenho hoje uma agenda cheia, graças a Deus e graças ao meu processo. Eu não comecei com uma agenda cheia. Não foi assim. Eu queria muito achar minha agenda das antigas, assim, para mostrar para vocês que não foi assim. Eu ainda vou procurar essa agenda para mostrar para vocês que não foi assim. A gente não começa com agenda cheia, a gente não começa cobrando o valor. A gente passa pelo processo. E esse processo, ele é doloroso? Ele é doloroso. Esse processo, a gente acha que fisioterapia não presta, a gente acha que... Mas a gente não pode desistir. Porque se a gente desistir disso, a gente vai desistir de qualquer coisa. Entende? Então, o processo faz com que a gente tenha dificuldades. E essas dificuldades terminam gerando feridas, cicatrizes, e que vai construindo um profissional com autoridade, resiliente. Quem tem sucesso é resiliente. Quem tem sucesso não desiste por qualquer coisa. Quem tem sucesso não tem medo do que o outro pensa, do que o outro acha. Quem tem sucesso não tem tempo para se preocupar com essas coisas. Entende? Sabe as palavras, e por isso que eu vou levar para sempre, para não ter medo. Exatamente. O medo, gente, o medo, ele é importante, porque a gente não se joga em qualquer coisa, né? 10º andar. O medo é importante. Mas o medo paralisa demais. E esse medo, ele tem uma raiz. Ele tem uma raiz. Às vezes você vem de uma família, por exemplo, que é uma família que te colocou algumas frases, te falou algumas frases, te falou algumas crenças até delas, não fizeram por maldade, tá? Até pra te proteger. E aí você vai trazendo. Você já viu falar que o pessoal fala assim, não, porque como é? Quem é rico, tem uma crença que o pessoal usa bastante. Quem é rico não presta, é ladrão. Todo mundo que é rico é ladrão. Não, gente, não é assim que acontece. Não é dessa forma, né? As crenças, elas estão aí para limitar. E o que a gente tem que fazer é quebrar essas crenças, tá? Eu acho que é importante vocês começarem a seguir, por exemplo, no Instagram, pessoas que são positivas, que não te coloquem para baixo. Isso são coisas que podem te ajudar também. E uma coisa que eu posso falar para vocês assim com muita tranquilidade é que quando você conquista a autoridade profissional e você entrega resultados e você tem bons relacionamentos, você começa a estar em um nível que isso vai fazer com que você não pare para pensar sobre desistir. Você só quer, crescer. Quero ampliar, quero montar isso aqui, quero crescer, quero montar uma equipe. Porque você percebe que você chegou em um lugar onde você sua cabeça só pensa no crescer. Mas se você não tá nesse lugar, você tem que chegar nesse lugar. Entende? Chega nesse lugar, é processo. Passa pelo processo, parte pro próximo processo. E todo mundo está vivendo um processo para alguma coisa, para conquistar alguma coisa, tá? Tem alguém que tem mais dúvidas aí? Eu falei que ia fazer uma live de 20 minutos, já são 34 minutos aqui. Gente, eu não consigo fazer live rápida. Mandem dúvidas aí. O que é que vocês têm dúvidas sobre autoridade, sobre resultados, captação? Mandem pra mim aí. Segunda-feira a gente tem uma live. Um webinar, uma aula. Às 20 horas. Quem não se inscreveu, se inscreve. É gratuita. Vai ser uma aula montada. A gente tem uma aula montada. Eu criei, tá aqui na minha frente, uma aula montada. A gente vai falar sobre várias coisas. Deixa eu ver se eu tenho aqui algumas coisas legais que eu vou falar pra vocês. Encerra não. Deixa eu ver aqui o que ela falou. Você já atendeu algumas pessoas famosas. Você acredita que seus resultados influenciaram diretamente nisso? Vou ser bem sincera. Quem me conhece sabe que eu sou sincera. Bem sincera. Eu conquistei a autoridade antes dos famosos.
tá? Essa autoridade chegou nos famosos. Mas eu não posso mentir pra você, não posso jamais mentir pra nenhum de vocês aqui, que o fato de atender famoso faz com que as pessoas elas te olhem de outro jeito, tá? Mas isso pode ser positivo ou pode ser negativo. Por exemplo, eu tenho pacientes que logo quando eu comecei a atender famoso, falou que não ia vir mais pra mim. Falou pra outra pessoa, né? Chegou nos meus ouvidos. Falou que não iria mais vir pra mim porque eu ia ficar muito cara, porque agora eu só atendia famoso. E isso não foi verdade. Eu não aumentei o meu valor em momento nenhum porque eu comecei a atender famoso. Eu sempre aumentei o meu valor de acordo com a minha precificação, os meus cálculos que eu ensino para as minhas alunas. Eu ensino um cálculo para as minhas alunas de precificação, de consulta, e eu sempre fiz esse cálculo. A única vez que eu não fiz aumento de consulta foi no ano da pandemia, que eu não fiz aumento. Fora isso, eu sempre aumentei por conta das minhas precificações. Então, eu nunca aumentei por conta de atender muito famoso, tá? E as pessoas, elas te olham, sim, de outro jeito. Não posso negar pra você. Mas eu comecei a conquistar, eu comecei a ter já autoridade. Eu já tinha autoridade quando eu comecei a atender os famosos. Na verdade, essa autoridade chegou no ouvido dos famosos. Cadê aqui? Encerra não mesmo, e se interage então. Lembro, menina, das minhas aulas de mentoria era pra ser uma hora de aula, eu ficava 3, meu Deus. Fala mais sobre os resultados. Quais resultados? Vocês falam resultado com o paciente? Que tipo de resultado? Manda as dúvidas aí que a gente faria de novo. Então, fique ligado aí no meu Instagram, viu? Tem muitas novidades. Aquela mentoria que eu fiz pra vocês, ela acabou. Agora estamos com outra. Deixa eu ver o que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre algumas coisas de procrastinação na segunda-feira. A gente vai falar sobre procrastinação, porque é um dos assuntos que muitos fisioterapeutas têm. Então, por isso que eu coloquei. Me pediram pra falar sobre isso. Me pediram para falar sobre sabotadores da produtividade. Crenças limitantes a gente vai falar. A gente vai falar sobre captação de pacientes na segunda-feira. Eu vou ensinar algumas coisas para vocês. Vamos falar sobre Instagram. Ai, tem um monte de coisa. Tem um monte de assunto muito bom. Segunda-feira. E dúvidas, porque eu sempre tiro dúvidas. Falar um pouquinho sobre resultados com os pacientes. Gente, resultado com o paciente é o seguinte. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai meio que sabendo nada e tudo ao mesmo tempo. Tá tudo solto, né? Os assuntos estão todos soltos. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente tem dificuldade de fazer o quê? De juntar. Normalmente é assim que acontece. E aí, o que a gente tem que fazer? Se você já tem determinado qual a área que você vai diretamente para sua área e se especializa nessa área, tá? Se por acaso você não tem isso, você vai fazer o quê? O que eu fiz. Eu comecei a atender no plano de saúde, atendia todas as áreas, não sabia ainda a área que eu ia. Então, por conta disso, eu demorei. Na verdade, eu queria muito a área de esporte. Só que um professor me limitou e disse que normalmente mulher não é muito chamada para ir para esporte, que eu queria futebol. Então me limitou e me travou ali. Eu tava perto de formar, então que eu queria muito ir para a área de esporte, de futebol, e o professor me limitou. E hoje a gente tem aí fisioterapeutas mulheres no Bahia, por exemplo, o Esporte Clube Bahia, aqui em Salvador. Então a gente vê que as coisas vão mudando e gente, eu vou tirar isso daqui porque então vocês verem que isso muda, né? Mudou, graças a Deus. As mulheres, elas entraram no futebol hoje. Então, isso me fez me limitar e eu fiquei perdida logo quando eu formei. E eu fiz pós-graduação em acupuntura, em medicina chinesa com ênfase em acupuntura. Então, os resultados, como foi que eles começaram a vir? Eu comecei a atender, estudar, atender, estudar, atender, estudar. Sempre foi assim. Isso é uma coisa que eu sempre fiz, eu nunca parei. O estudo, sempre pós-graduação, curso, eu tenho aqui na minha gaveta
muitos certificados de cursos. Porque não sou diferente de você. Quando a gente forma, a gente faz curso técnico. Não sou diferente de você. Só que hoje você tem uma pessoa que tá falando pra vocês aqui que se você tá conversando, já começa a ter essa visão mais empreendedora, mais essa visão de gestão, mais essa visão de marketing. Estamos vivendo uma era, quando eu me formei, não estávamos vivendo uma era de marketing digital como a gente está hoje. Antigamente a gente fazia lá o cartão de visita. Hoje não é mais assim. Hoje nosso maior currículo é o que está aqui, eu estou me comunicando com vocês. Certo? Então os resultados eles começaram assim. Eu atendendo, tendo dificuldade, estudando e trocando ali. Só que é essa coisa, eu precisava de dinheiro, então eu tinha que entregar resultado, não tinha como não entregar. E eu nunca fui reclamona, não. Toda vez quando eu tinha dificuldade, eu sempre corria atrás, eu sempre fui muito determinada. Isso me ajudou muito a nunca pensar em desistir em nada. Então, os resultados eu entregava assim, estudando e atendendo, estudando e atendendo. Aí, isso aconteceu o quê? Os meus próprios pacientes começaram a divulgar o meu nome, divulgar o meu Instagram, divulgar o meu trabalho. E foi aí que eu fui lotando minha agenda. Eu comecei exatamente assim. E por isso que eu amo Amores da Físio. Vocês já pegaram meu Amores da Físio, né? Eu empresto pra vocês. Mandem mais dúvidas, senão eu vou desligar aqui essa live, porque só era pra ficar 20 minutinhos com vocês. Tem mais dúvida? Quem tiver dúvida, a gente pode tirar na segunda-feira também. Manda aí pra mim, quem já tá inscrito e vai estar comigo segunda-feira. Manda aí um eu, só pra eu saber se eu vou estar sozinha na segunda-feira. Manda pra mim aí. Ai, gente, olha, segunda-feira. Quero ver quem vai estar comigo segunda-feira. Tô gravando, tô printando aqui a tela pra ver quem tá aqui hoje. Quem segunda-feira vai estar aqui comigo. Adoro quando tem um monte de fisioterapeuta. Ó, esses fisioterapeutas, ó. Segunda-feira a gente tá junto. Já comece. Por que você não vai ter como, Gabi? Núbia, eu vou botar um link. E você vai se inscrever. Tá? Um link você vai se inscrever. Não vai ser no Instagram. Não vai ser no Instagram. Então você precisa clicar lá no link para se inscrever para essa aula. É uma aula fechada para nós, fisioterapeutas. Então a gente precisa estar lá, inscrito. Certo? Assim que acabar a live, eu vou estar disponibilizando o link, você se inscreve e segunda-feira a gente tá junto, tá? Tem mais alguma dúvida? Se não tiver, vamos encerrar essa live aqui, que massa. Onde está disponível o link? Igor, o link tá na minha bio, tá? Mas é o www.camilabiscaia.com.br. Mas não se preocupe se você não gravou. Assim que acabar a live, eu vou colocar o link e é só se inscrever. Igor, eu vejo você sempre nas minhas lives, mas eu não vejo você nas minhas aulas fechadas. Eu sou uma pessoa que eu gravo a pessoa. O nome eu gravo. Amandinha, um prazer, Amanda. Segunda-feira estaremos juntas. Espero vocês lá. Se vocês já têm dúvidas, já anota. Pra segunda-feira a gente bater esse papo sem pressa, sem tempo, mas discutindo e conversando sobre a fisioterapia. Tá certo? Foi um prazer estar com vocês. Lulu me conhece. Lulu é minha aluna de mentoria. Ela sabe que eu gravo mesmo. Gravo o nome da pessoa. Contem comigo, tá? Eu sempre falo isso. Contem comigo. A fisioterapia é uma das coisas que eu tenho mais de valioso. E a fisioterapia me fez conquistar coisas que eu jamais sonhei em conquistar. Então, por isso que eu tenho essa gratidão pela fisioterapia e por isso que o que eu puder fazer para ter mais fisioterapeutas junto comigo, eu sei que fazendo isso eu vou valorizar a minha profissão. Eu quero muito que vocês também sejam valorizados e sejam vistos como. Grava, pega no pé e dá puxão de orelha. Essa sou eu.
Vamos! Uma excelente noite pra vocês. Obrigada por estar aqui dividindo comigo essa noite. Segunda-feira eu espero. Vou colocar o link, tá? No próximo Stories. E você se inscreve. Segunda-feira, às 20 horas, estaremos juntos. Online e gratuito. Beijos e muito obrigada, amores da Físio!